Boa tarde a todos vocês aí que estão conectados com a gente aí na nova edição aí do Smart City Connect e Smart Mobility. Com um grande prazer aí que estamos mais um ano com a parceria aí com a Necta. E o objetivo de hoje seria compartilhar com vocês um pouquinho das tecnologias da NUX e como a gente está posicionado em relação a esse mercado de cidades inteligentes e mobilidade elétrica urbana. A NUX, até para compartilhar um pouco, ela surgiu a partir da evolução do setor grandes desafios de descarbonização, eletrificação, foco em digitalização, inovação, sustentabilidade, e sempre procurando soluções que atendam às necessidades dos clientes e auxiliem a desenvolver aí cada vez mais soluções estratégicas, soluções que venham a contribuir para esses desafios que mencionei agora. Nessa pegada, a NeuX ela oferece uma gama de serviços e soluções através do conceito de plataforma de serviços, essas plataformas integradas, e com isso a gente acaba sendo uma grande fábrica de soluções inovadoras, que vão objetivar sempre ter o resultado de uma perspectiva com foco no cliente, sempre com foco em constante evolução. E para isso a gente vai trazer o melhor das empresas recém-adquiridas no mercado, focadas em eficiência energética, em gestão de demanda, em conectividade e mobilidade elétrica. Hoje, nós estamos estruturados em 4 grandes linhas aqui no Brasil. Aí a linha de indústrias, com grandes soluções para indústrias e comércios, que são aquelas soluções focadas em soluções de solar em geração distribuída, redes elétricas tradicionais, sejam elas aéreas ou subterrâneas, em subestações, além da inovação de soluções em plataforma, soluções de gestão de utility, que é o nosso UBM, ou soluções de monitoramento de energia em tempo real. E essas soluções que são aplicadas tanto para o segmento industrial e comercial, como também são aplicadas para o segmento de cidades, nos modelos de parceria público-privadas, que nós vamos ver mais adiante. Além disso, temos soluções para clientes residenciais, principalmente soluções em microseguros, soluções em assistências e soluções também em plataformas e soluções voltadas para smart homes, por exemplo, e solar em geração distribuída. Além disso, temos soluções para mobilidade elétrica, e aí essas soluções são parcerias com as grandes fábricas, em que a gente oferece carregadores e plataformas para garantir a confiabilidade do veículo elétrico, que é uma das grandes apostas que a NeuX tem nesse mercado. Além disso, quando a gente traz para soluções de cidades, essa é a linha a qual eu sou responsável hoje aqui no Brasil, o foco é trazer soluções de iluminação pública que se transformem em cidades inteligentes, soluções de eficiência energética para órgãos públicos e, além disso, soluções de mobilidade elétrica urbana e soluções em plataforma, como, por exemplo, o nosso Analytics, que eu também vou demonstrar um pouquinho mais adiante. Quando a gente dá um zoom nesse portfólio, então a gente vai ter soluções de plataformas, como eu acabei de explicar, entrando em soluções de iluminação arquitetônica, experiência de mais de 1.500 monumentos na Europa, e também monumentos aqui na América Latina. A gente entra nas soluções de iluminação pública inteligente, quando a gente adiciona conectividade e traz um conceito de sensores e também outras aplicações para transformar no conceito de cidade inteligente, e também sempre objetivando a parte de eficiência energética, a parte de trazer sustentabilidade, não só sustentabilidade relacionada às iniciativas em contribuição aí para os desafios do meio ambiente, mas também a sustentabilidade financeira dos projetos e o conceito de mobilidade elétrica urbana, que é o grande desafio de trazer a experiência que a gente tem nos ônibus elétricos para o Brasil. E mais adiante a gente vai ter um pouquinho mais de detalhes de como fazer isso. Hoje, o nosso foco ele vai em atender às necessidades de todo um ecossistema urbano e complexo e de forma personalizada, porque cada cidade tem a sua particularidade. E a gente vai atuar em todas as camadas de uma cidade, desde a camada relacionada a pessoas até a camada de energia e transporte. E nesse conceito, a ideia surge o conceito de Digital City, que é o futuro das cidades em que a gente acredita. Um novo conceito
em que as cidades inteligentes elas surgem a partir de um mapeamento, de uma parceria com o município, em entender as necessidades reais daquele cidadão e trazendo tecnologia avançada, tecnologia de internet das coisas, de big data, e sempre objetivando atender um problema, seja um município de pequeno porte, de médio porte, ou um município de grande porte. E quando a gente fala isso, a gente traz aqui que o futuro das cidades ele vai chegar nesse patamar. Hoje a gente já tem muitas aplicações na Europa já funcionando dessa maneira, e quando a gente traz para a realidade do Brasil, a gente tem um grande diferencial de um grande sistema, uma grande plataforma que consegue gerenciar múltiplas aplicações. E quando a gente mapeia um projeto, a gente vai identificar quais são aquelas necessidades daquele município, ou daquele estado, ou daquele condomínio, por exemplo, e que tipo de tecnologias que a gente pode aplicar, quais são os benefícios, quais são as viabilidades, e como a gente vai monitorar, e mais do que monitorar, a gente vai trazer a realidade esse tipo de projeto. E a gente vai utilizar toda a experiência que a gente tem em iluminação pública, também em soluções digitais. Hoje, por exemplo, a gente tem várias iniciativas aí ao longo dos últimos 5 a 6 anos aí de projetos renomados aí, projetos em que a gente testa múltiplas tecnologias, como o caso de Bolonha, que a gente tem vídeo monitoramento, adaptativa, tudo isso associado à experiência de ser um dos maiores players do mundo em iluminação pública, com a gestão de mais de 2.800.000 pontos de iluminação, e projetos tanto na Europa, quanto projetos na América Latina. E aqui no Brasil, a gente está estreando o primeiro projeto aí em breve. Quando a gente fala de mundo, a gente vê aqui o caso, como eu citei, de Bolonha, em torno de 46.000 pontos, 5.000 semáforos, tecnologias de gestão em tempo real, de enviar comandos e receber comandos para manutenção preventiva, preditiva, ou seja, a gente consegue interagir através de um centro de controle em que ele pode ser compartilhado com o município. Avançando para a Espanha, a gente vai ter o caso de várias localidades na Espanha que totalizam em 90.000 pontos, também no mesmo conceito de telegestão, câmeras de monitoramento, utilizando o conceito de data lake, como a gente pode utilizar os vários inputs das tecnologias em prol de resolver um problema de um cidadão, e utilizando comunicação aí, seja comunicação wireless, seja comunicação em PLC, em radiofrequência, múltiplas tecnologias. E isso demonstra a nossa experiência para desenhar um projeto de conectividade de acordo com a realidade específica do Brasil e de um município específico aqui no Brasil. Além disso, a gente tem outro caso no Chile. No Chile, aqui um exemplo que a gente trouxe, esses são 4 exemplos que a gente trouxe só para enriquecer um pouco a discussão. São 9.000 pontos, comunicação wireless, todas as luminárias eficientes, em LEDs, e elas utilizando o conceito de iluminação adaptativa. Quando a gente traz, até agora, muita coisa do mundo, quando a gente traz para Brasil, hoje, na nossa ótica, temos grandes oportunidades. Então, 5.570 municípios, muitas oportunidades, se fala de mais de 20 milhões de pontos de iluminação, e o foco acaba sendo de construir uma cidade inteligente a partir da iluminação pública. Ou, até compartilhando um pouco com vocês, a gente tem feito aí uma série bem interessante, aí, uma série com vários eventos e discussões com players renomados no mercado, com estruturadores, com escritórios de advocacia, em que a gente traz esse grande dilema de como transformar uma cidade inteligente, de sair do papel ou sair do PowerPoint, ou sair do Excel, né, do mundo das contas, para transformar a cidade em, mais do que transformar, em solucionar um problema do cidadão. Então, quando a gente olha alguns pontos hoje de motivação. Então, agora, esse ano é um ano de eleições. Então, um ano que a gente vê que muitos municípios já têm seus projetos que já estão na fase final de estruturação, estão sendo lançadas as licitações. Outros municípios já estão se planejando para assinar contratos, por exemplo, com a Caixa Econômica, que recentemente aí aprovou vários municípios, consórcios de municípios, para que faça a estruturação desses projetos. Então, vão surgir bons projetos nessa próxima gestão de mais 4 anos
da gestão municipal. Então, a partir de 2021, a gente espera novos projetos. Qual a estrutura? Se utiliza a estrutura sólida no modelo das PPPs, e utilizando todo o movimento do mercado, toda a experiência que tanto o BNDES, Caixa Econômica, a EFC, vem trazendo ao longo dos últimos 2 a 3 anos em estruturações de bons projetos. E quando a gente cruza isso com a estratégia da Enelx, que é desenvolver projetos e suportar esses municípios, seja através de participar dos processos no seu momento de consulta pública, ou seja, a partir da primeira etapa de construir uma manifestação de interesse, através do procedimento de manifestação de interesse, oferecer um projeto para o município, para o governo do estado, e aí projeto seja ele iluminação pública, cidade inteligente, eficiência energética, ou seja, até desenhar a 4 mãos com o município ou com o governo do estado, um projeto de mobilidade elétrica urbana, explorando o máximo de tecnologias que a gente tem, e também a experiência mundial, e adequando a fortaleza do modelo de parceria público-privadas que hoje a gente tem no Brasil, que é uma grande referência para todo mundo. É um modelo que a gente tem garantias sólidas, bons projetos estruturados. A partir de hoje, nós temos bons modelos de PPPs estruturados no Brasil. Temos aí cerca de 5.570 municípios, só para recapitular, mais 30 contratos, em torno de 30 a 35 contratos que estão aí em fase aí, final de assinatura e mobilização, né? E esses contratos eles vão se tornar bons projetos, bons exemplos, com garantias sólidas, com o perfil de verificador independente, com todo o perfil de projetos no modelo de PPPs. Tá? E é bem legal esse modelo, modelo referência mundial, como disse, em que você pode interagir em toda a etapa da cadeia. Na etapa que a gente tem aqui, da manifestação da iniciativa privada até a de elaboração dos estudos, quando ela não é executada pela iniciativa privada, ou no caso, pela própria Enelx, em alguns exemplos que a gente está atuando hoje no mercado, você vai ter aí a Caixa Econômica, o BNDES, a EFC, ou outros estruturadores de renome fazendo esse papel, mas a gente pode atuar na etapa de consulta pública e contribuindo para que a gente tenha um mercado sadio, competitivo e bons projetos que sejam plataformas para as cidades inteligentes, e plataformas que a gente vai transformar a iluminação pública. A partir da iluminação pública, a gente transforma uma cidade, transforma o conceito não só de cidade inteligente, como também começa a agregar eficiência energética e mobilidade elétrica urbana. Com isso, a gente consegue fazer a estruturação da cidade a partir da iluminação pública, adicionando mobilidade urbana, outras infraestruturas de energia, com conectividade, com monitoramento, com inteligência e com a ferramenta de City Analytics, por exemplo, para a gente criar um plano de mobilidade dentro do município, um plano estratégico dentro de toda uma cidade, um estado ou uma região específica. Nesse conceito do City Analytics, até para compartilhar com vocês, nesse exato momento, a gente está em uma campanha aí, em conjunto aí com a empresa RIA Technologies, um projeto que foi implementado somente na Itália e na Espanha, e aqui na América Latina, no Brasil, nesse momento, em contribuição ao momento de pandemia, em que, através do nosso portal, enelx.com.br, você consegue visualizar a movimentação das pessoas. Na realidade, a gente consegue visualizar 4 variáveis. A gente vai ter a variável de movimento, a variável em quilômetros percorridos, e nesse caso específico, a gente consegue visualizar, quando você entra no portal, você pode selecionar especificamente um estado. Nesse estado, ele está dividido em macro-regiões. Esse exemplo aqui, estado de São Paulo, a macro-região aqui é a região metropolitana, e você tem algumas variáveis. Por exemplo, menos 29% de circulação das pessoas, com um período antes da pandemia, que a gente colocou entre 13 de janeiro e 14 de março. E mais 25% correlacionado com a semana anterior, quer dizer que está tendo uma retomada da economia, e você observa esse gráfico de linhas desde fevereiro, em que você consegue fazer o monitoramento. Essa ferramenta vai estar disponível no nosso portal até o dia 30 de setembro, ela é totalmente gratuita, totalmente anônima, segue todas as normas e leis vigentes, e ela também serve para a gente demonstrar também como a ferramenta de plataformas ela pode ser útil para uma cidade. Esse aqui é o exemplo de outras variáveis, também está disponível nesse portal.
onde a gente consegue verificar aqui, selecionando o município de São Paulo, de onde as pessoas vêm para onde as pessoas vão. Então, aqui a gente visualiza que as pessoas aqui vêm e voltam, né, vamos dizer assim, a partir de Guarulhos, seria a região mais intensa aqui na tonalidade de azul. Então, isso é mais um exemplo de como a ferramenta de analytics pode contribuir nesse momento de pandemia para políticas aí, seja de bloqueios ou políticas de parcerias entre municípios, para conscientização para as pessoas, inclusive para que se possa minimizar os impactos da propagação aí do Covid. Quando a gente olha, e posterior ao Covid, como a gente vai trabalhar? Hoje a gente tem a ferramenta que é a ferramenta Premium, em que ela vai trazer um pouco mais de fonte de dados, que vai cruzar com dados abertos, dados de aplicativos, dados de operadoras, mais uma vez, todos eles dentro da lei de proteção de dados, todos eles anônimos, e vai utilizar todo o conceito de inteligência artificial e Big Data para transformar em relatórios que vão ser desde relatórios de origem e destino, mapa de calor, ou comportamento georreferenciado, ou um relatório personalizado. Como exemplo, nós recentemente aí, utilizamos em Roma, na Fórmula E, no EPRIX de Roma, a gente conseguiu extrair, a partir da aplicação do Analytics, que 44%, por exemplo, das pessoas que frequentaram o final de semana chegaram através de metrô, 12% de trem, 9% de avião. Além disso, 26% das pessoas frequentaram aqui o Lagueto como uma das atrações turísticas, 51% eram da cidade. Ou seja, um exemplo de como utilizar o Analytics para você planejar um futuro evento. Tá? Além disso, a gente tem um outro caso específico de Bolonha, como citei, a gente já usa várias tecnologias no município de Bolonha, e além das tecnologias aqui, a gente também aplica o Analytics. Aqui a gente tem o mapa de calor, como que está a concentração das pessoas. Aqui o exemplo de matriz, origem e destino, de onde as pessoas vêm, para onde elas vão. Aqui o movimento de dispersão das pessoas, no caso, deslocamento de trabalho, a presença de pedestres. Então, você pode criar vários relatórios personalizados, e esses relatórios podem ser utilizados de acordo com a necessidade de cada município, ou de uma empresa privada que queira estabelecer suas lojas em um determinado local da cidade. Então, é uma ferramenta bem interessante, você pode, inclusive, contribuir para o plano de mobilidade urbana de uma cidade, e ele pode ser utilizado, e está sendo utilizado, para você olhar como era antes do momento da pandemia, como foi durante a pandemia, e como vai ser mais adiante, para, inclusive, fazer uma projeção. Além disso, como disse, você acaba trazendo a ferramenta de analytics, cruzando, ou mais do que cruzando, contribuindo para a parte de mobilidade elétrica urbana. E nesse conceito, a gente entra em um ecossistema completo da mobilidade elétrica, com toda a infraestrutura de recarga, com toda a inteligência, com mobiliário urbano, como, por exemplo, postes especiais de iluminação, com iluminação LED, Wi-Fi, câmeras de monitoramento, carregadores elétricos na base, e tudo sendo monitorado através do Control Room, que eu já disse anteriormente, e também podendo ser acessado pelo nosso aplicativo. E nesse conceito de mobilidade, até para compartilhar com vocês, hoje o caso mais emblemático que nós temos é o caso do Chile, em que a gente acaba tendo uma frota hoje de quase 450 ônibus elétricos, em que foi uma jornada bem interessante, em que construímos a várias mãos esse projeto, desde a concepção de colocar os veículos em fase de teste, entender a necessidade do operador, entender a necessidade do município, e construir um projeto que atendesse inicialmente, eram 3 regiões, depois foram para 6, o projeto original contemplou 100 ônibus, depois aumentou para 183, e hoje a gente já chegou com mais de 150 ônibus adicionais. Com base na análise de todo o diagnóstico, de todo o trajeto, a gente criou um modelo de negócio em que ele previa um contrato de 10 anos, em que envolvia uma parte de locação de infraestrutura, fornecimento dos ônibus, uma garantia do governo chileno, e isso foi um ponto determinante para o sucesso também, de trazer a confiabilidade para fazer o investimento, e todo o trabalho a 4 mãos com o operador, no caso, a Metbus, e com a empresa fabricante de ônibus, a BYD. Especificamente, então, cruzando com toda a expertise da Enel em energia, especificamente da Enel X,
a gente foi capaz de trazer o desenho do projeto, toda a infraestrutura elétrica necessária para a garagem, toda a infraestrutura para instalar os carregadores, e, além disso, todo o sistema e plataforma inteligente para você poder monitorar em tempo real o estado das baterias, dos veículos, fazer manutenções preventivas, preditivas. Isso foi um grande diferencial. E quando a gente adiciona ao conceito da entrega completa para o cliente, então, desde o mapeamento, diagnóstico, modelo de negócios, expertise, fornecimento de energia, e a entrega de toda a obra de infraestrutura necessária para atender a esse projeto. Ou seja, é uma jornada totalmente compartilhada, e para o êxito desse projeto, toda a cadeia tem que funcionar. Então, isso aqui é um exemplo de algumas fotos de como ficou a garagem. Então, vocês podem observar que tem painéis solares, energia renovável, parte da energia fornecida através da própria geração no local, outra parte pode ser através de geração remota, pode ser também através de energia no Mercado Livre, e é um pouco de como acreditamos que isso vai funcionar no Brasil. Então, aqui é o modelo de recarga que pode ser feito nas garagens durante a noite. Aqui um exemplo de Barcelona, em que a gente tem a recarga que ela pode ser feita no modelo aqui ultra rápido, então ela pode ser feita numa parada de ônibus, ou ela pode ser feita também dentro dos terminais. E nos projetos que nós temos estudados no Brasil, a gente pode conciliar a recarga lenta com a recarga rápida, ou seja, a recarga em garagem, ou a recarga em pontos de ônibus, ou a recarga em terminais. E nesse conceito, o que a gente acredita? E esse é o nosso papel, de trazer essa oportunidade e fazer grandes parcerias aqui no Brasil para influenciar, através da mobilidade elétrica urbana, no conceito mais abrangente da palavra. Então, vai ser desde a etapa de trazer todo o conceito de sustentabilidade, que o ônibus elétrico permite, a energia ser renovável, fazer o diagnóstico a 4 mãos, ter uma opção de financiamento, não só dos ônibus, como dos carregadores, como também de toda a infraestrutura necessária nas garagens, nos terminais, ter plataformas em que vão proporcionar a gestão operacional dos veículos, dos equipamentos de energia vinculados ao projeto, com módulos também que podem fazer a gestão de bilhetagem, por exemplo, contrato 100% de energia, garantido de 100% de energia renovável, todo o serviço de operação e manutenção, e plataformas que podem ser utilizadas tanto pelos operadores, como pelos municípios, pelos órgãos estaduais, e podem ser disponibilizados os módulos para monitoramento. Ou seja, em resumo, a gente vai atuar como um facilitador, ou como um impulsionador desse mercado, desde a primeira etapa, oferecendo aí uma consultoria sem qualquer tipo de ônus, até a última etapa de fornecer a energia, ou ter a solução de energia mais adequada para aquele projeto. Ou seja, a gente vai atuar na cadeia do início ao fim, fazendo com que ela tenha um grande diferencial em um contrato que seja de médio, longo prazo, com garantias, sempre usando o caso de referência que a gente trouxe do Chile. E hoje a notícia boa que eu compartilho com vocês é que temos bons projetos no Brasil surgindo. E esses bons projetos são projetos que vão aí estar sendo públicos aí, nos próximos 3 meses, né? E isso tende a fomentar e acelerar ainda mais esse mercado. E a gente vê que esse momento da pandemia, ele atrasou um pouco a entrada dos projetos, que a preocupação acaba sendo outra, você tem uma redução da demanda, mas a entrada do ônibus elétrico a gente visualiza como uma grande oportunidade, que é uma oportunidade que, quando você compara essa solução com a solução existente a diesel, essa solução é uma solução que ela é mais rentável na visão do operador, além de ser mais sustentável. Ou seja, o objetivo é transformar aqui o custo que hoje é pago em um ônibus a diesel, por exemplo, ele seja menor no elétrico. Então, a gente vai propor uma solução que, quando você olha ao longo do contrato, ela seja vantajosa tanto para o usuário, que você vai ter um padrão de qualidade maior do que a frota existente. Quando você olha para o município, ele não vai precisar mexer na tarifa, ele simplesmente vai ser, vamos dizer, um agente que vai fomentar ou vai incentivar com que os operadores invistam na mobilidade elétrica urbana.
e a gente acaba trazendo uma proposta de valor como investidor em que o próprio operador tenha vantagens competitivas também. Com isso, eu concluo aqui, deixando um recado que, com todas essas soluções que a gente tem, soluções de cidades inteligentes, soluções de iluminação pública, soluções de eficiência energética, soluções de mobilidade elétrica urbana, a gente quer se tornar o principal player e sempre atendendo a necessidade das cidades ou dos clientes estratégicos ou dos estados ou dos órgãos federais, contribuindo com soluções que diferenciem o Brasil nesse conceito e que traga cada vez mais o Brasil para o centro de referência dessas tecnologias. Então, muito obrigado, espero encontrá-los aí nas salas de reunião, nas salas de reuniões nos dias 8, 9, 10, em que a gente vai estar junto com vocês aí. Obrigado, um grande abraço, tchau, tchau.